Por bondade, sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 16, versículo de número 13. Um texto bem conhecido, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Vamos ler de uma maneira acompanhada? Eu leio e você repete. É um verso curto e de fácil compreensão. Eu leio e você repete após mim. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Se nós tivéssemos o apóstolo Paulo na época de hoje, ele iria dizer uma palavra bem direta dentro desse verso: seja um homem que sustenta as rédeas, seja macho. Muito bem. Queridos irmãos em Cristo, puxa o presente. Nós temos por base nesse verso uma expressão dita orientada à igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios, ela é uma das igrejas que o apóstolo Paulo, como os senhores sabem, mais deteve tempo para trazer a organização dentro desta igreja. A igreja de Coríntios, se você ler apenas alguns capítulos, você vai dizer assim: puxa, que igreja espiritual. Essa igreja era do manto, era do reteté. Essa igreja era de crentes canela de fogo. Olha para ali, ninguém segura essa igreja. No entanto, quando você estuda de maneira um pouco minuciosa, você vai analisar que essa é uma igreja que ela traz e que ela tem dentro de si muitos problemas. Na realidade, é muito importante pontuar que, aonde tem ser humano, sempre haverá falhas. É importante termos essa compreensão. Há uma frase que dizem aí: errar é humano. Mas eles não dizem uma outra, que acertar também é humano. Não é verdade? Nós também podemos acertar. E dentro desta igreja, o apóstolo Paulo, ele encontrou muitas situações complicadas que ele precisou enfrentar. Logo, era uma igreja que realmente tinha línguas estranhas, profecias de uma maneira a todo tempo e a toda hora. Porém, era uma igreja que precisava de maturidade espiritual, de crescimento espiritual. Era uma igreja que enfrentava situações de divisões, partidarismos. Era uma igreja que tinha pessoas que seguia um, que seguia outro, que ia para um lado, que ia para outro. Era uma igreja carnal. A igreja de Coríntios é uma igreja que ela tem práticas de muitas obras da carne, se assim você pode entender. É uma igreja que o apóstolo Paulo ela trata de uma relação incestuosa, e ele chega a entregar ao inferno, ao diabo, aquela pessoa que praticava tal coisa. É uma igreja em que ela não tinha ordem dentro do templo. Esta igreja, eles não respeitavam, eles não tinham uma coerência sobre o ato da Santa Ceia. E é por isso que o apóstolo Paulo tem nessa carta, no capítulo 11, como nós lemos todos os meses, ou em todas as ocasiões que estamos em uma Santa Ceia, ele traz uma organização. A igreja de Coríntios é uma igreja que o apóstolo Paulo ele precisa aplicar método e sistema. Repita essa frase: método e sistema. Sem método e sem sistema, nenhuma instituição prevalece. Toda organização, toda parte administrativa, ela precisa de métodos e sistemas. A sua casa precisa de métodos e de sistemas. A empresa onde você trabalha, ela tem. E se não tiver, ela vai à falência em poucos meses. Em todas as áreas, é preciso entendermos que a igreja,
ela é organismo e ela é organização. No organismo, eu estou lidando com a parte mística de Cristo, com a parte espiritual. Eu estou lidando com aquilo que, independente da cor, da raça, do credo, da posição social, eu estou lidando com a família de Jesus Cristo, que é alcançada pelo Calvário, e que todos nós nos tornamos irmãos. O mais negro aqui pode olhar para o mais de cor branca possível, apertar a mão e dizer: você é meu irmão. Porque na parte do organismo, o espiritual é o corpo místico de Cristo. Porém, na parte organização, é a parte administrativa, que é necessário haver a organização, senão estraga-se tudo também. É preciso ter um norte, é preciso ter referências, é preciso ter escola, é preciso ter formação. Então, e isto se aplica para todas as áreas da nossa vida. Na empresa onde você trabalha, você não faz do jeito que você quer. Faz ou não? Claro que não. Você chega lá e diz para o seu encarregado que não vai obedecer ou fazer do jeito que ele pediu a tarefa? Você não diz isso, não é verdade? Porque existe um método, existe um sistema. Ele é seu chefe direto, está acima de você. Então, dentro da igreja, é necessário haver organização. E o apóstolo Paulo, ele trata também com a igreja de Coríntio sobre isto. Ora, os irmãos vão se lembrar que em algumas ocasiões ele vai encontrar grupos e grupos de pessoas dizendo: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Outros dizem: eu sou de Cristo. Os que estudam mais a Bíblia dizem que o pior grupo era o de Cristo, porque era um grupo que não obedecia a ninguém. Então, dentro da organização, é preciso existir a aplicabilidade e a prática do exercício administrativo. Então, existe uma hierarquia: pastor-presidente, vice-presidentes, secretários, gestores que lidam de uma área da igreja, pastores de congregação, não é? Dali em diante vem as coordenações. Estou aplicando isso para a nossa realidade. Os líderes locais, cada grupo local com as suas pequenas lideranças, os grupos que vão formando. Isto é uma engrenagem que é necessária ser seguida. Lembre de uma engrenagem, lembre daquelas peças que se encaixam uma na outra. Quando há um problema e uma peça não encaixa direito naquela parte ao qual é para ser encaixada, dá problema, o processo para. E se o processo para, traz consequências. Essa introdução que eu estou vos dando, ela é muito necessária para a compreensão do tudo que nós vamos falar já em sequência. Então o apóstolo Paulo, ele traz essa aplicação para a igreja. Tenham cuidado. Igreja, ela não deve viver de grupinho aqui, grupinho ali. Igreja, ela não é facção, ela é o corpo de Cristo. E se ela é o corpo de Cristo, na hora que o que estiver na ponta sofrer lá, quem está aqui sofre também. Na hora que um diz e dá um grito ali, o outro também escuta. Então esta é a ideia, esta é a aplicação. E o apóstolo Paulo, ele trata com a igreja, e entre muitas coisas que ele ensina, ele também precisa falar deste assunto aqui, falando para os homens, diretamente aplicando uma palavra para homens. Eu repito o verso, ele diz: vigiai. Ele chama a atenção para a vigilância. Essa palavra, ela é atual e muito atual. Estamos vivendo em tempo em que o homem precisa estar atento às coisas que acontecem. Existem muitas pessoas desatentas. E as informações, a mídia, o mundo, ele está evoluído. E muitas vezes existem homens que dizem: eu não sabia disso, eu não estava por dentro disso. Eu nem imaginava que isso estava acontecendo dentro da minha casa. Observe que o apóstolo Paulo, ele traz essa palavra vigia. Jesus, em seus ensinamentos, ele fala: orai
vigiai e olhai. Tem muitas pessoas apenas orando, e é fundamental para a nossa vida, é um dos pilares da nossa vida. Mas, além da oração, precisamos estar atentos, vigiando, olhando, vendo o que é que está acontecendo. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua vida? Como é que estão as suas emoções? Como é que está a sua organização? Tem pessoas que vai vivendo a vida toda e parece que ele não para analisar os comportamentos, as situações, a vida. E o tempo passa e daqui a pouco, por não vigiar, entra lobos, entra setas malignas dentro da casa, no meio da relação conjugal, no meio da relação familiar entre pais e filhos. E daqui a pouco nós estamos vendo que estamos enfrentando um tempo, queridos, de desconstruções. Desconstruções espirituais, sociais, familiares, né? Os homens também entraram na história da desconstrução masculina. Uma sociedade líquida, segundo Zygmunt Bauman, ele fala de uma sociedade líquida que se esvai como a água que passa pelos dedos e ninguém consegue segurar. Ele traz essa expressão de uma instabilidade, a falta de solidez, a falta de relações sociais duradouras. Nós que temos um pouco mais de experiência na vida, a gente tem amigos da nossa infância. Eu tenho grupos de colegas desde quando eu era adolescente e a gente orava dentro da igreja. Hoje já tem avós naquele grupo, mas a gente mantém o diálogo, a conversa, a convivência. Você olha para uma geração mais nova. Eu estou cansado de às vezes perguntar a algumas pessoas enquanto atendo, quantos amigos você tem? Poucas dizem que chegam a 5. E nós estamos vivendo um tempo de friezas nas relações. Pessoas que não têm com quem conversar, com quem dialogar, com quem compartilhar. E isto está entrando em todas as áreas e sentidos. Antigamente, os irmãos lembram que, por exemplo, deixa eu falar de um eletrodoméstico, a geladeira de antigamente. Rapaz, aquilo era uma chapa de aço. Os carros de antigamente, por exemplo, mesmo, eu lembro, eu era um adolescente de meus 14, 15 anos, eu estava no centro da cidade e eu vi um rapaz com um carro chamado, isso aqui é para quem é mais velho? DKV, talvez os mais novos nunca nem viram isso. Ele bateu num carro, rapaz, mais moderno, do jeito que ele bateu, a porta do outro carro acabou-se, caiu, amassou todo, e o DKV não teve nenhum dano, porque era chapa. As coisas antigamente eram feitas para durar. As coisas de antigamente duravam mais. Você pega um liquidificador de anos atrás, do tempo da nossa avó, ele durava. Os de hoje parece que são programados, após tantos cliques, pifa. E isso está indo para as relações, os valores sociais, os valores das relações interpessoais, familiares. As pessoas não se amam mais. As pessoas não se declaram mais. O que eu encontro de pessoas, outro dia eu estava na clínica atendendo e ao término, um rapaz bonito, jovem, olhou e disse, com lágrimas nos olhos, o senhor pode me dar um abraço? Eu estou com saudade de um abraço, porque na minha casa eu não tenho um abraço. Nós estamos vivendo um tempo de desconstruções de valores. Pais que não dizem mais a um filho que ama. Pais que não declaram o amor pela esposa que tem. Pais que não dão um beijo no filho. Pais que não sabem brincar, embolar no chão, dialogar, conversar. Estamos vivendo um tempo de tanta correria, queridos, que lamentavelmente estamos perdendo o mais importante, que é a nossa família. Estamos vivendo um tempo de desconstruções de valores, e é isso que traz essa frase, uma sociedade líquida, relações frias, sem declarações, sem confiança, um mercado de trabalho atropelado, valores de identidades
inversas. Aí eu lembro que o profeta Isaías profetiza, lá no capítulo 5, ele fala alguns ais, e ele diz: ai daquele que diz que a luz é trevas e as trevas é luz. Ai daquele que diz que o mal é bem e o bem é mal. A Bíblia se aplica, a palavra de Deus é atual e fala conosco nesta noite. Então, queridos, quais são as implicações de uma sociedade líquida? Insegurança, isolamento, consumismo, individualismo. Se não é comigo, eu não tenho nada a ver com isto. Se não é do meu terreno, eu não vou me preocupar. E isto assola também o nosso meio. Lamentavelmente, muitas vezes, as pessoas não estão preocupadas com o que o outro está passando, com o que o outro está sentindo. Às vezes tem pessoas pedindo ajuda do nosso lado e não estamos nem aí. Esses sintomas estão afetando, e por que eu digo? Porque todos nós somos cristãos, amém por isso. Somos servos de Deus, amém por isso. Mas nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós trabalhamos, nós compramos, nós vivemos, nós nos relacionamos. Então, queridos irmãos, à luz disto, nós precisamos entender: que homem eu sou? O que é ser homem? Para alguns, ser homem é apenas chegar à noite e ir para a cama com a esposa e ter uma relação conjugal. Mas ser homem está muito além disto. Tem muitos homens que acham que o que prova ele ser homem é a capacidade dele ser uma pessoa viril. Porém, ser homem é muito mais do que isso. Eu digo a alguns jovens, quando posso, nunca se casem pensando apenas no ato sexual. Porque chegará um tempo que o ato sexual fará parte do seu passado. Agora eu digo a quem pode, aproveite. Porque vai chegar uma hora, meu filho, só lembrança. E é muito importante, aproveite. Agora, aproveite com qualidade. Homem que é homem, ele leva a sua esposa ao prazer que ela também precisa ter. Se você tem problema de ejaculação precoce, procure ajuda. Se você tem problema com vício em pornografia, procure ajuda, porque a sua esposa precisa da sua entrega nisso também. E o ato sexual não é apenas para o prazer seu, homem, é para o prazer dos dois. Então você tenha cuidado e tenha preparativos. Você não é um galo. Você tem que, ter as preliminares, dar um cheirinho. Outra coisa, homem pode também ser cheiroso, não é verdade? Tem uns homens que eles andam muito fedorentos, não escova os dentes, vai falar com a esposa, é um bafo. Por favor, vá fazer uma revisão odontológica. Na rua Joinville ali, tem uma esquina que tem um prédio, 0800, da propaganda, viu? Não é o tratamento, não. Mas tem lá a Sorridele. Vá lá, faça uma revisão a cada 6 meses, né? Tem homens que até para ter uma relação com a esposa, você acredita que ele não dá um beijo nela? Você não pode ser assim, querido. A relação, o ato... Lembra quando você era mais jovenzinho e ela também? Você era doido, só faltava engolir ela pela boca? Beijava, lambia ela toda? Não, meu filho, você está velhinho agora, tudo bem, dê um cheirinho na véia, do mesmo jeito antes do negócio. Agora, se higienize, ande cheiroso, passe um creme na pele, né? Escove os dentes, isso faz parte da vida. Se tem um dente estragado, vá lá tratar. Porque coisa ruim, irmão. Imagina quantas mulheres que não sofrem quando o marido chega suado, fedido, com uma nhaca debaixo do braço, parece que tem 2 raposas lá debaixo do braço, e o bichinho vai abraçar ela e ela está lá tão cheirosinha e o caba não tem jeito, rapaz. Faça isso não. Seja um homem jeitoso, né? Se cuide. Cuide dela, isso faz parte. E outra coisa, não tenha pressa não. Tenha pressa não. Você não tem menino para dar remédio.
Procure um horário para você ter o melhor tempo possível. E se esforce para, na hora do seu orgasmo, ela também ter o dela. Se possível for, que ela tenha primeiro e você ainda tenha depois. Tem muitas mulheres que entram em autoestima baixa porque ela nunca chegou ao orgasmo na relação sexual com o seu marido em casa. Eu já atendi casos de mulheres que sofrem, que estão com ferimentos nas partes íntimas, por causa de homens brutos, ignorantes, que quer entrar com tudo e não espera o tempo da lubrificação. Mulher tem um tempo que não lubrifica mais, então se recorre a uma pomada ginecológica. Então tudo isso, nunca pense que o prazer deve ser apenas seu. Trate esse negócio com cuidado e com jeito, viu? E outra coisa, depois do ato, não caia na cama como que desmaiado, não. Se levante. Se levante, meu irmão, vá tomar um banho, viu? Isso é importante para a vida. Então seja um homem romântico, tá bom? Deixe-me correr aqui, porque Jesus me ajude. Queridos, nós podemos ser homens melhores. Vamos falar de alguns homens da Bíblia? Eu vou dar uma rajada de bala aqui e vamos embora. O homem presente na relação com a esposa, a gente poderia mencionar ele, o Isaac. Gênesis capítulo 24, versículo 67, Isaac trouxe Rebeca para a tenda da sua mãe e amou-a. Isso aqui fala de relação familiar, relação pessoal, relação social entre nora e sogra, particularidade também dentro da tenda. Isso aqui é muito importante se aplicar. Por quê? Tem muitas pessoas nos tempos de hoje, irmãos, achando que tudo ele tem que publicar. Eu já tratei de situações, de casos de homens e mulheres que não vigiaram. E fotos íntimas, fotos sensuais. Irmão, por favor, a sua sensualidade, a sua intimidade é para você e seu cônjuge, é para você e sua esposa. Tenha um brilho no rosto. Não, o cara sai com a esposa, vai para a praia, a mulher bonitona, bota um biquíni, ele tira a foto e mete no Instagram, para os outros homens estar olhando. Que é isso, meu irmão? A tua esposa é tua. Então trata tu e ela da particularidade de vocês, é de vocês. Evita estar colocando tudo que se faz na vida em redes sociais, queridos. Particularidade, não é? Tenha essa parte íntima de vocês. Isaac recebeu a sua esposa com dignidade, ele criou um ambiente de cuidado, de amor, ele preparou a relação familiar, não é? E a lição, o homem deve acolher emocionalmente a esposa, ser sensível e ser constante. A presença emocional de um marido, ele cura feridas invisíveis. Então o homem tem o seu papel e ele não pode ser negligenciado. Quando o homem negligencia o seu papel de homem, consequências vêm na família e vamos falar. Vamos falar de um outro homem por conta do tempo? Homem firme na sua posição. Eu iria me lembrar de Josué. Josué 24:15. Ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Outro dia eu encontrei uma pessoa que estava reclamando de Noé. Porque Noé pregou. Quantos anos Noé pregou? Cento e quantos? 120 anos. Irmão, eu posso pregar 100 anos. Agora, eu posso salvar alguém? Não. A salvação é entre Deus e a pessoa, se ela abrir a mente e o coração para a palavra. A gente nunca vai poder pegar na mão a força de uma pessoa e trazer ela ao altar. O papel de Noé era pregar, era avisar, era anunciar. Josué, ele chegou diante do povo que estava vivendo um sincretismo religioso, um povo que perdeu a firmeza diante de Deus, um povo camaleão. Já viu o camaleão? Aonde ele entra, ele se adequa àquela cor. Se ele ficar aqui nesse vidro escuro, ele fica escurecido. Se ele ficar nessas madeiras marronzadas, ele adquire aquela cor. Na parte branca, ele fica bem claro. O povo de Israel estava nesse sincretismo religioso.
adorando a deuses, deixando de adorar unicamente a Deus. Josué teve uma posição firme, então um homem, ele tem que ter posição firme. Eu não estou dizendo que você tem que ser um brutamonte, não é isso. Mas homem tem que ter firmeza. O homem não pode ser mandado pelos filhos, irmãos. Ele pode ser amigo e deve. Meus filhos estão aqui me assistindo. E a gente sempre procurou desenvolver isso. Olha, a gente vai ser pai e mãe, mas a gente é amigo, a gente é irmão, a gente brinca. Agora, princípios não se negociam, irmãos. Outro dia eu estava fazendo uma visita, deixe-me falar isto, e eu vi uma avó correndo com um prato de comida por todo o redor da casa. E aonde a criança parava, ela dava comida. E eu fiquei olhando, será que essa criança tem alguma atividade especial, Jesus? Não, não tinha. Era apenas uma criança elétrica. Ok. E foi para lá, veio para cá, saiu da sala para a cozinha, foi para o terraço, foi para a parte da frente, foi para o beco, e com um prato ir para lá e para cá. E aí, eu não tinha tomado o meu diazepam naquele dia. E aquela mãe, aquela senhora, nem sei quem, ela virou para mim e disse, o que é que o senhor acha, irmã? Tá tudo bem, não tá? Eu falei, tá não. Quando ela crescer, ela vai bater na senhora. Criança tem que ter limite, irmãos. Nós estamos vivendo em um mundo que está invertendo as coisas. Hoje eu passava por um lugar cedo e eu vi uma mãe dizendo, não, meu filho, você se levanta e a loucinha que você sujou, você já lava e deixa limpa. Aí sabe o que a criança respondeu? De pronto. Isso é trabalho infantil, mãe, não pode não. Porque as ideologias do mundo estão colocando dentro da escola, pai, esses ensinamentos avessos aos valores familiares. E olha o que Paulo está dizendo, vigia. Quem tem que olhar a criação na tua casa é tu. Mas eu encontro pessoas que gostam de terceirizar a liderança. Não terceirize, a liderança é sua. É você que tem que pôr ordem, dizer como é e como não é. Eu já fui chamado em muitos departamentos infantis que muitas vezes os tios estão sofrendo por falta de bom comportamento daquelas crianças e que estão na igreja. Porque tem pais ausentes na criação dos filhos. Irmãos, olha, irmãos, tem pais que nunca foi numa escola acompanhar a educação do seu filho. Seu filho não é um bicho que apenas ele nasceu e você joga ali no terreno para crescer e viver do jeito que der. Não. Nossos filhos precisam de acompanhamento, de orientação. Quem vive da plantação, pelo menos lá no Nordeste, o pé de inhame, desde quando ele é plantado, ele já põe uma vara do lado dele. Deixe-me usar aqui a linguagem da agricultura. E essa vara é o guia, é o norte, que ele vai crescendo, sendo guiado por aquela vara. Se a gente aplicar isso aqui, a vara é a palavra. A vara é a presença do pai, da mãe que está em casa, que não pode ser negligente. Na hora que um filho fala uma pornografia, pai tem que repreender e dizer que não pode. Mas o que eu vejo é muitas vezes crianças pequenas, sem idade, irmãos, falando tudo o que quer, dizendo o que quer, resmungando, e os homens bobão, sorrindo. Olha que coisa engraçada. Coisa engraçada nada. É em casa que você prepara o caráter do homem. Só que nós estamos vivendo uma inversão de valores. E isso está invadindo a igreja, irmãos. O que nós temos de homens que não têm mais posição como Josué? Irmãos, me desculpa, eu vou falar isso aqui. Vamos analisar aqui a situação de Josué com a sua família. Imagina o que tinha de gente indo para tudo que é culto naquela época. Vamos aplicar para hoje? O que tem de um monte de igreja aqui, igreja ali? Não tenho nada contra igreja nenhuma. Mas a minha igreja é a Assembleia de Deus. A minha igreja é a Assembleia de Deus. A minha igreja é a Assembleia de Deus, irmãos. E eu amo a minha igreja. E eu não preciso estar em nenhuma outra.
Mas o que eu tenho visto de pais, irmãos, que não tem uma liderança firme, que tem permitido e até levado filhos para tudo que é lugar, aí estamos criando uma geração sem identidade de igreja. Nós estamos desenvolvendo uma geração que não sabe nem como a sua igreja começou, porque os pais não estão ensinando em casa. Ah, pior, muitos nem sabem como começou. Então, se você não conhece, como você vai ensinar? Irmão, sincretismo religioso não dá certo, não dá certo. E nós precisamos entender, Josué ele foi firme. Olha, vocês podem ir para onde vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa tem altar bíblico aqui. Eu não vou misturar a minha fé. Eu não vou misturar o alimento que Deus me deu para eu dar para a minha família. Josué não terceirizou a liderança. Josué precisou dizer o que precisava ser dito. Isso é muito sério. Nós temos dificuldades, irmãos? Temos. Nós temos dificuldades. Nós enfrentamos dificuldades. Eu sei. Mas nós devemos ter posições. Nós precisamos ensinar os nossos valores, irmãos. A história dos nossos pais na fé. Quem foi os pastores que passaram pelo Paraná, irmãos? O que esses homens passaram, o que eles sofreram, o que eles enfrentaram, irmãos? Para que hoje a gente estivesse aqui, irmãos. E a gente jogar tudo isso fora, irmãos, de jeito algum. Nós não precisamos mexer no púlpito. Nós não precisamos mudar a nossa pregação. Nós não precisamos abandonar os nossos valores. Nós não precisamos. Outro homem, um homem que ora e é presente na família, eu me lembraria de Jó. Jó é um homem que se consagra pela sua família. Jó é um homem que oferece sacrifícios. Se aplicarmos para hoje, ele jejua pelos seus filhos e pelo seu lar. Deixe-me lhe perguntar, qual foi a última vez que você jejuou pela sua casa? Qual foi a última vez que você pegou a Bíblia para ler com seus filhos em casa? Quando foi a última vez que vocês oraram de mãos dadas no dentro do lar de vocês? Oh, irmãos, a gente está muito usando rede social, nada contra. É muito útil. Mas eu estou vendo casas, irmãos, que as famílias estão sentadas e cada um com um aparelho na mão. Vivendo um mundo, entrando em tudo que é lugar, mas não estão juntos. Estão próximos, mas não estão juntos. Mas Jó era um líder, era um homem que dizia, eu vou orar, eu vou dobrar meu joelho. Independente se eles quiserem conversar ou não, eu estou de joelho, eu estou de joelho, eu estou de joelho. Escute, nem eu e nem você vamos salvar nossos filhos, isso é bem verdade. Porque a salvação é individual e Deus não tem netos, Deus tem filhos. Mas o meu dever é ser exemplo para os meus filhos. O meu dever é eles passar a olhar e dizer, meu pai ora, meu pai lê Bíblia, meu pai me chama para o altar, meu pai se consagra. Xarabaria xurientraria mantrio. O seu lar pode estar destruído e aos pedaços. Mas se você entrar pelo caminho da oração e do jejum, o Deus de Israel, que pega vaso quebrado, Ele continua consertando, modelando e fazendo do jeito que Ele quer fazer.
Chorava. Quarto, um homem que sabia ouvir a esposa, Abraão. O texto de Gênesis 21:12, em tudo que Sara te falar, Abraão, ouve o que ela diz. Que coisa linda. Vou lhe dizer uma coisa. Primeiramente Deus. E eu estou de pé, porque eu já ouvi muito a minha esposa. Ouvir a esposa não é fraqueza. E o problema é que tem muitos homens que acham que ele não deve ouvir a esposa. Oh, irmãos, como a gente dá cabeçada. Se a gente parasse mais para ouvir, irmãos, a gente aprenderia e erraria menos. Olha, irmãos, nosso carro precisa ter marcha ré. A gente precisa saber parar um pouco para ouvir, dar uma ré, voltar, pedir desculpa. Isso não diminui a autoridade de ninguém. Eu tenho 2 dos meus filhos aqui, o mais novo disse, eu não posso não, pai, porque a pastora Cida disse que era para eu estar lá. O Lucas está lá. Mas eu sempre fiz reunião com esses meninos. E quando eles eram bem menores, eu lembro que uma vez no mês a gente parava e a gente pontuava o que eles tinham errado naquele mês. E houve uma ocasião que eu parei e disse assim, hoje não é pai e mãe que vai dizer o que vocês fizeram de errado. Hoje é vocês que vão falar para a gente o que a gente precisa melhorar. Quando eu falei isso, cadê o Alan? Está ali, né? O Alan Júnior, ele sempre foi muito sagaz, desde pequeno, sabe? Quando eu falei isso, ele olhou para o Quemuel, ele olhou para mim, olhou de volta para o Quemuel, eu me acabei, eu me desconstruí ali, eu disse, estou errado. Eu estou criando meus filhos mais com medo do que com respeito, porque eles não tiveram coragem de falar comigo. E eu preciso melhorar, irmãos. E coisa boa é quando um pai sabe ouvir, em algumas vezes, muito até mesmo que os filhos podem dizer. Porque a gente constrói uma relação não só de pai e filho, mas de amigos. Olha, irmãos, coisa boa é a gente observar essas coisas, e a Bíblia nos ensina tudo. Abraão ouviu Sara. Quantas vezes o homem é bruto, ignorante, sabe aqueles homens da caverna? Não escuto, não quero nem saber, o macho sou eu. Você é o macho mesmo. Você não deve ser machucado. Você é um macho. Agora, tem hora que a palavra vai estar com a nossa esposa. Até porque, em momento algum, homem é mais importante do que a esposa diante de Deus. Homem tem sua hierarquia, sim. Porque em todos os lugares tem a hierarquia. Porém, queridos, na vida sua familiar, ela tem os direitos que você também tem. Ela é uma pessoa que exerce uma missão de apoio junto a você. E o que é apoiar se não orientar quando a gente precisa? Então, uma coisa sábia que todo homem faz é combine antes e transfira isso mesmo para que ela faça com você. Quando um casal combina tudo antes, irmãos, dizia meu avô, o combinado não sai caro. Se errar, foi a gente os dois que tentou acertar juntos. Mas coisa ruim é quando o homem tem a sua vida particular, não se abre com a esposa, ela não sabe onde ele trabalha, não sabe o salário que tem, ela não sabe o quanto pode gastar, e se deve gastar. Muitas vezes a mulher do lar, o cara não investe nem numa lingerie para ela, para a bichinha. Passa 1 mês, 2 meses, o cabelo da bichinha está virando um cabelo de fuá. E a bichinha quer ir lá no salão, dar uma escovinha no cabelo, uma hidratação. E o cabra não percebe isso. Faço não. Olhe para sua esposa, invista nela. Pegue ali uma vezinha no mês, libera um cartãozinho ali quando der. Eu sei que não é sempre, que não está fácil as coisas não. Mas quando puder, bota uma carpa ali no bolsinho dela e vai, minha filha, dá uma voltinha aí com as irmãs.
É isso mesmo. Se ela estivesse aqui, ia ser uma rajada de glória terrível. Mas escute sua esposa, né? Então, seja uma pessoa que sabe ouvir. Quinto, um homem que sabe cuidar da família. Noé, olhe para mim. Noé foi um homem que viveu, e você lembra, num dos piores períodos da humanidade. Ao ponto de Deus dizer, eu vou destruir essa sociedade. Por 120 anos, esse homem pregou a palavra, os filhos já eram crescidos. Mas entre o mundo da época e o seu pai, esses meninos preferiram o pai que tinha. Dá para você entender isso? O Noé era um pai de referência para os filhos. Não me responda, mas se seus filhos precisassem colocar 5 nomes numa folha de papel, será se o nosso nome como pai entraria no meio desses 5 nomes? Será se somos referências para os nossos filhos, como homens de Deus, como os servos do Senhor, como homens que levam a família para o altar, como homens que sabem ouvir, como homens que sabem, né, ter cuidado com as coisas? Então, que a gente seja referência para a nossa casa, que os nossos filhos possam olhar e dizer, mas Alain, eu vou ser perfeito? Nunca, ninguém é perfeito. Mas que as nossas virtudes estejam acima dos nossos defeitos. Que os nossos filhos possam sair de casa e ter saudade do pai que deixou. Que os nossos filhos possam, depois de se casarem, um dia ligar na semana, no mês, dizer, pai, estou com saudade do senhor, estou indo aí com a minha esposa e com os netos. Então cuide da sua relação familiar. Trate bem seus filhos. Seja um homem de liderança. Não abra mão, não. Quando errar, errou. Meu filho, não faça mais, isso aqui está errado. Pronto, acabou. Você não pode ser um homem marmelada. O homem marmelo é aquele cabo que fica todo cheio de não me toque, não me toque. Ah, eu não digo, se eu dizer eu vou ferir. Ai, meu irmão, pelo amor de Deus, irmão. Faço não, é capaz até de quebrar a munheca. Então fale. Filho errou, vem cá, meu filho, não faça isso mais não, filho, porque se fizer isso aqui, vai dar problema sim. O que é que tem a falar? Nós precisamos, irmãos, ser orientadores dessa geração. Né? Precisamos ser, mas devemos ser flexíveis e saber ouvir. Tem muitos filhos precisando falar. Tem muitos filhos precisando de pais presentes na sua vida. De pais que sabem amar, que sabem abraçar. Então, queridos irmãos, quando o homem ele é ausente do seu papel, acontecem muitas tragédias. Desorientação na família. Juízes capítulo 2, versículo 10. Irmãos, diz bem assim, quem está na Bíblia aí? Neemias? Neemias? Me ajuda aí, filho, rapidão. Como é que diz? Juízes capítulo 2, versículo 10. Eu quero ver se o senhor é bom de Bíblia agora. Eu vou dar agora 10 referências para o senhor. Bora. Congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou. Agora, por favor, Salmos 48, verso 13. Salmos 48, 13. Marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que conteis a geração o quê? Seguinte. 78 e 4, Salmos, agora é só Salmos. 78 e 4, como é que diz? Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor. Salmo 79 e 13. 79 e 13. Assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente. Salmos 102 e 18. Isto se escreverá para a geração quê? E o povo que se criar louvará o Senhor. Quer dizer, se eu não escrevo, se eu não falo, a geração futura não conhece. Salmo 145, versículo 4. Uma geração louvará as tuas obras, o aclaseado ali, quer dizer, para
outra geração. Quer dizer, a nossa geração de hoje tem que pregar para essa geração que vem. Então, queridos, quando um homem ele é ausente no seu papel, as gerações futuras fracassarão. Nós temos uma geração hoje, irmãos, vou repetir, que não sabe o que é a Assembleia de Deus. Por esse Brasil afora, nós temos uma geração hoje, irmãos, lamentável, que desconhecem milagres do Senhor. Nunca tivemos tantos eventos grandes pelo Brasil afora, mas vazios da presença de Deus. Lugares lotados de homens, mas a presença de Deus distante. Povos que pulam, pulam, pulam e na mesma noite saem para baladas. Princípios são princípios e Deus conta com homens que guardem os valores da família e da palavra e da espiritualidade do Senhor. Eu tenho que parar. Qual será a igreja que os meus netos serão pastoreados? Se nós homens não sustentar o altar da palavra e da família na nossa casa hoje. Bíblia não mata crente, irmãos. Palavra não mata ninguém, palavra gera vida, palavra gera vida, palavra gera vida. Pregue na sua igreja, ensine na sua casa. Que a gente, quando chegar no tribunal de Cristo, que não nos seja imputado o pecado da negligência da ministração da palavra no nosso lar. Que a gente possa olhar e que a gente possa dizer como Noé disse: eu e a minha casa vamos entrar na arca. A gente vai entrar na arca. Que o mundo queira Satanás se vire para lá, mas eu e a minha casa quer a arca. Eu e a minha casa quer a arca. Então saia desse encontro renovado, fortalecido, para renovar seu lar, a sua casa, a sua posição de homem. Então, queridos, se o homem for ausente, ele vai trazer desorientação no meio da família. Se o homem for ausente, ele vai colocar uma sobrecarga sobre a esposa. Se o homem for ausente, ele vai ter filhos carentes ou filhos rebeldes. E a ausência de um homem no meio do lar vai trazer grandes consequências. No entanto, seja um homem presente. Eu vou encerrar por conta do horário. Tem um ponto aqui que eu queria comentar ele. Abraão, por um momento, ele deu um vacilo muito grande. Quando ele chegou no Egito e não assumiu que Sara era sua esposa. Então assuma seu papel de homem da sua mulher. Ande com a sua esposa de mão dada, meu irmão. Tem muitos casais, irmãos, que só no período do namoro anda coladinho que nem um anjo tem espaço, não é verdade? Mas depois que se casa, tem filhos, a mulher pega uma barriga, o caba vai lá na frente, ela anda lá atrás. Faça não. É sua esposa. Ande com ela de mãos dadas. Cuide dela e proteja ela. Abraão foi dizer: não, Sara, vamos lá, tu é muito bonita. E o que é que tem que sua esposa é bonita? É sua esposa. Está com medo de quê? Seja homem, não seja frouxo, não.
Pode estar na frente de quem quer que seja. É minha esposa, e daí qual é o problema? Mas Abraão afrouxou. Foi, tremeu as pernas. Aí disse, Sara, minha filha, bora dizer que tu é minha irmã. Porque os homens vão me matar aqui. Oxe, que caba frouxo. Ainda bem que Deus teve misericórdia, senão ele ia... Aí o rei lá ficou doidinho por Sara. E quando ele pensou em alguma coisa, Deus apareceu e disse, olha, ela é casada, não toque nela não. Então assuma seu papel de macho, né? Seja o homem que a sua casa precisa ser. Tenha cuidado, queridos. Há uma necessidade de parar. Mas a ausência do homem no seu papel a cumprir traz grandes consequências para os filhos e para a esposa. Nunca tenha vergonha na vida de pedir ajuda se você precisa. Eu já encontrei muitas situações de traumas pesados que muitos homens viveram e experimentaram na vida, muitos até quando não eram cristãos. E que nunca tratou dessas situações emocionais e que anos depois aquilo aparece e incomoda. Então, gatilhos, eles surgem depois de décadas. Então, quando você puder entender isto, peça ajuda. Não é? Deixe-me tratar um assunto aqui de homem mesmo. Se você tem alguma dificuldade com pornografia, peça ajuda, porque isso tem tratamento. Mas não se reporte a vídeos eróticos para poder deitar com a sua esposa depois não, querida. E isso eu estou tratando porque é necessário ser falado. Tenham cuidado. Nós atendemos uma situação, um outro tempo, de que uma pessoa sofreu violência sexual, foi abusado na sua infância por muitos anos. A família nunca soube daquilo. E depois que ele se casou, já pai de filhos, aquilo se transformou num monstro na vida dele. E ele passou a ter comportamentos e práticas desta área. Até que precisou pedir ajuda e conseguiu ser ajudado. E conseguiu se ressignificar. Então, queridos, traumas emocionais todos nós passamos na vida. Existem uns que sabem viver e passar com aquilo de boa, mas existem outros que não é assim, e ninguém é igual. Mas se você precisa de ajuda, busque ajuda. Para que o Senhor continue contando com o homem que você é, para a família e para a igreja aonde você está. Então, que Deus abençoe, que Deus continue abençoando. Espero que a gente tenha contribuído em algum assunto, em algum conteúdo, alguma palavra para a sua vida nessa noite e que novamente esse segundo ano, ou terceiro, acredito, tenha sido novamente noites abençoadas sobre a sua vida, para que você seja cada vez mais abastecido, fortalecido, e que o nome do Senhor seja glorificado através da sua liderança de um homem, de um pai, de um marido, de um amigo, dentro da casa e na igreja aonde você congrega. A paz do Senhor. Pastor presidente.